coisa de botar aqui nas costas. Simone, cadê você? Já entrou, já tá aqui acenando pra mim. Aqui, tô te vendo. E aí, gente linda, uma semana de muitos movimentos com energia. Halloween! Gente, o dia dos meus parceiros! As entidades! Todos os seres! Simone, eu vou te chamar de novo. Pronto, convidei novamente. Ai, que alegria estar aqui. Gente, o céu tá tão lindo. Tô com calor. Tem um ser infinito aqui comigo que eu tô assim, tô com calor. Cepezinha. Ela corre pra ligar o ventilador. E aí? Oi, bom Bom dia. dia. Temos presentes hoje. Agora não tô te vendo, Denise. Simone, olha só, é o seu celular. Eu tô ao vivo, o pessoal tá me vendo. Inclusive a sua tela tá até com uma iluminação, tá um pouquinho esquisita. Tá muito no seu rosto. Quer que eu comece novamente? Melhorou agora? Você quer que eu comece novamente? Veio. Vê se melhora assim. Eu vejo as duas. A Gabi, Gabriela, show de bola, então vambora. Que coisa que tá vambora. Tu não tá me vendo mesmo no telefone. O que mais é possível, né, gente? Um bom dia para todo mundo. O que mais é possível. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui, gente. Stephanie, pessoal que tá chegando. É. Vão convidando mais pessoas, gente. Envia aqui, ó, para compartilhar a live. Porque, Denise, essa é a última live da nossa série Conto com Entidades. Sim, não é mesmo? É a última live. E assim, foi muito presente essa semana que eu recebi, né? Inclusive hoje à noite tem um workshop sobre presentear e receber em todos os seres, vocês estão convidados. E que presente é, né? A gente perceber a nossa capacidade sobre saber e perceber, sabe? É muito interessante como as coisas acontecem. Essa semana teve um episódio assim muito engraçado com as entidades. Eu estava e justamente sobre o perceber, né? Porque às vezes a gente fica, não é nada marcado, não. A gente vai falar sobre o assunto e acabou, né? E veio e veio a informação sobre perceber. Ontem eu tive uma visita, na verdade, uma querida que é a Luciana, também vai fazer uma live com a gente qualquer hora. E ela falou assim, no meio da conversa, ela virou para mim e falou assim: como é que você percebe? Né? E muitas pessoas fazem essa pergunta. Realmente você não percebe? Ou você não está presente com o perceber? Né? O que tem ali por baixo disso? E aí, Sim. através disso, foi a escolha do tema foi sobre isso. Né? E eu estava... Essa semana a Karen me ligou à noite e a gente estava conversando. No meio da conversa, eu simplesmente fiquei surda. Parecia uma... Sabe quando você tem uma pressão no ouvido? Tipo avião, alguma coisa assim, né? Mas assim, foi muito intenso. Foi muito maior. E aí eu falei assim, Karen, pera aí um pouquinho que eu não estou escutando. Eu não consegui acessar o que a gente estava conversando. Baixei minhas barreiras. Aí eu perguntei, tá certo sobre isso que eu não estou percebendo? Sou eu, o avô dela. Será que você pode me escutar? E você saca logo de primeira, assim, Dezinha? Logo de primeira, quando liga o Wi-Fi, como a gente diz, né? A Denise do nada, ela liga o Wi-Fi. Aí quando você liga o Wi-Fi, você logo percebe ou você achou que você estava ali tendo, tô tendo uma dor de ouvido, meu ouvido tampou por algum motivo? Olha, assim, tem algumas situações que, por exemplo, às vezes quando eu estou fazendo um atendimento, eu percebo
uma dor de cabeça, uma dor no peito. E eu já acostumei que quando é uma entidade, eu já percebo quando é uma entidade, é diferente. Não é nosso, né? Então, a gente sabe que 99,9% do que a gente sente no nosso corpo não é nosso. Então, a pergunta é: a quem pertence isso, né? E a quem pertence isso? Mas, normalmente, vem hoje, mais do que antigamente, eu aceitava a dor, né? Eu aceitava a tristeza, tudo aquilo que eu percebia no meu campo era meu, né? E quando eu comecei esse treinamento todo, todas as classes, tudo, eu comecei a separar o joio do trigo. E o quanto disso não é meu, né? E como eu falei uma vez, eu tava na casa da minha filha e eu comecei a perceber uma tristeza, como se fosse uma depressão, como se fosse uma depressão, como se fosse uma depressão por conta da morte da minha mãe. E eu falei, cara, mas isso não se passou no meu universo, isso não é meu. Aí a quem pertence isso? Eu cheguei a rolar lágrimas, né, de dor e tristeza. Até que a minha filha estava na cozinha fazendo um lanche para mim, ela virou assim e falou, mãe, você não sabe da maior? Eu falei, o quê? Eu penso na minha avó toda hora minha avó vem no meu pensamento. Aí eu falei, Sim. então a quem pertence isso? Devolvo a você com partículas de consciência, minha filha, sobre isso, tá? Porque estava causando. E é onde, né, Denise, às vezes as pessoas têm essas sensações, têm esses sentimentos, esses sofrimentos, e fazem tratamento, vão no médico e não resolve. Muitas vezes alivia por um tempo, mas aquela questão está sempre ali. E por que a gente não consegue resolver? Porque não é nosso. Não é nosso. A gente não resolve o que não é Sim. nosso. Então, essa ferramenta é grandiosíssima. Devolver, a gente aprende em barras, né? Aprende com mais profundidade no fundamento. Porque o nosso corpo, ele é uma antena, uma antena gigante. Então, a gente capta essas coisas das outras pessoas, do próprio ambiente, de uma entidade que está ali, muitas vezes querendo se comunicar. Então, a gente não resolve o que não é nosso. Eu acho que... Pode falar. Fala, Simone. Não, é uma reflexão, assim, antes de você voltar para o conto da Karen, porque é uma reflexão, né? Como seria a vida das pessoas se essas ferramentas chegassem a elas? Olha quanta facilidade elas poderiam ter nas suas vidas e resolver essas situações com outro tipo de ferramenta. Mas essa é uma das escolhas para o conto com as entidades ter nascido, né? Sim. Uma entidade. Ele virou uma entidade também, né? Porque ele não deixa de ser uma entidade. E assim, que isso pode realmente contribuir para as pessoas, para elas terem consciência da consciência de todos os seres, né? A gente despreza a consciência de tudo à nossa volta, porque a gente julga que aquilo não tem essa consciência, né? Mas com relação ao perceber, eu acho que ele está muito ligado realmente ao nosso corpo, porque o nosso corpo é o nosso radar para perceber essa entidade corpo. O corpo é uma entidade. Existe uma separação do corpo e do ser infinito, sabe? A gente está fazendo um trabalho agora que está sendo assim fantástico, você está participando, que é o programa Patética Corpo, né? O quanto isso está trazendo para as pessoas a consciência do corpo, a consciência corporal, do presente que isso é, sabe? E de que é uma ferramenta, o nosso corpo é uma ferramenta, é um instrumento. Cara, sentimentos, pensamentos, emoções é no corpo, não é o ser infinito, é o corpo que traz essa informação para você transformar isso no ser, saber, perceber e receber. E se a gente se a gente, com o nosso instrumento de trabalho aqui, que é o nosso corpo, a gente não está afinado, né? O que a gente pode perceber a partir do momento... Bom dia, Heloísa. A partir do momento que a gente considera a consciência de perceber. Sim. Muitas pessoas, por exemplo, eu estou em depressão, né? É um pensamento, sentimento, emoção que está te prendendo de alguma forma
no passado, né? A gente sabe de algumas ferramentas que nos prendem em pós-traumático, onde você fica num looping naquela situação, tá? E muitas vezes está onde? No seu corpo. Aquilo, por exemplo, quando você leva um susto, digamos um filho caiu, né? Chegou uma conta que você não estava esperando aquele valor, tá? Você faz o quê? Você traz você leva um susto, tá? Aonde que você guarda isso? Aonde você armazena isso? Né? O que as pessoas esquecem é que o nosso cérebro, ele é um órgão, sabe? E é onde a gente produz determinadas coisas, onde a gente é treinado para produzir algumas coisas, tá? Mas assim, e o que a gente tem além disso tudo? Porque também existe uma programação para a gente estar preso nessa realidade, onde a gente não acesse a nossa harmônica alta sobre saber, perceber e receber, que é totalmente diferente. Eu não estou dizendo que não vai ter dificuldade, não estou dizendo que vai ter situações, né, que a gente não tenha que... É a escolha, mas a gente pode escolher vivenciar aquilo ou mudar isso nessa realidade. E através, cara, do perceber. Porque se muitas coisas que a gente faz, a gente percebe que não é para fazer, é pesado no nosso corpo. Mesmo assim, a gente vai lá e insiste e quer, que vai fazer aquilo, e é uma coisa que... Vamos combinar uma coisa? Quando eu fui fazer um determinado tratamento 2 anos atrás, tá? Que assim, o dia que eu comecei, um dia antes de eu começar o tratamento, eu senti um peso tão grande no meu universo, eu sabia que não era para fazer. Eu tinha percebido isso no meu corpo, mas eu teimei. E o que eu ganhei com isso? 7 quilos de gordura abdominal. Olha, gente. E assim, o meu corpo me avisou. Só que eu não fui para pergunta. Eu não baixei barreiras, tá? Hoje, aí qual é o presente disso aí, tá? Eu hoje respeito em gênero, número e grau aquilo que eu percebo no meu corpo que é pesado. Olha, se eu estou que aqui, lindo. eu estou aqui trabalhando. Se o meu corpo fala assim, eu quero ir à praia, eu levo todo o meu material de trabalho e vou para a praia. Porque eu fui presenteada com isso. Eu escolhi criar isso na minha vida e fui presenteada a cada momento que eu criei. Tá? Isso tudo tem a ver comigo. Claro que é com o meu ser infinito, com as minhas escolhas, mas é um conjunto. Né? Se a gente usasse o nosso perceber para trabalhar em harmonia com o todo, seria uma coisa magnífica. Realmente a gente ia encontrar facilidade, alegria e glória para poder criar. É que o perceber, né, a gente tem, inclusive, uma forma de estrutura sobre o que é o perceber. Quando eu comecei a usar as ferramentas que eu conheci Axis, o perceber, eu tinha na minha cabeça que o perceber era a mesma coisa que pensar, né? Então a gente quer trazer muito para o cognitivo. E o perceber, o ser, o receber, ele não é cognitivo. Então eu percebo que é uma dificuldade da gente em acessar essa habilidade nossa, porque é uma habilidade. Perceber, saber ser e receber é uma habilidade nossa. É uma habilidade. A gente tem dificuldade porque a gente foi ensinado a pensar, a gente foi ensinado a funcionar daquele jeito, a ter a resposta cognitiva. E, gente, é puramente energia. Então, vai ser para mim de um jeito, vai ser para a Dezinha de outro jeito, é energia. É energia. E aí, se a gente está sempre buscando a resposta, sempre pensando, sempre no raciocínio, você não acessa o perceber. Olha, é sobre isso. O que é o perceber? Vou comentar uma coisa que o Mal entrou aí. Ele tem essa... Isso aconteceu comigo e com ele ontem. Né? Eu estava esperando, vocês sabem da equipe, né? A condição da autorização da minha cirurgia. E, beleza. Chegou num determinado horário ontem que eu falei assim, eu não quero mais saber disso. Tá? E larguei, soltei. Daqui a pouco, do nada, Mal me chama e fala assim, Dezinha, já foi autorizada a sua cirurgia? Eu falei, Mal, não estou nem vendo. Mas no ato que ele falou, não tenho nem vendo, eu abri o coisa do exame, o aplicativo do plano de saúde estava autorizado.
E assim, foi muito Olha, engraçado, gente. porque eu queria passar a mensagem para ele, eu printei a tela e assim, eu sou muito rápida para fazer as coisas, né? Eu consegui criar um grupo para passar a informação para ele, para passar a informação para a equipe, para passar a informação para as meninas, e assim, ele veio com o perceber, ele percebeu a coisa e veio e me falou isso, tá? E assim, ultimamente eu tenho, Cris Darotti entrou aí, Instituto Darotti. Eu tenho trabalhado intensamente, assim, com muita gratidão, com relação à percepção com entidades. Isso, para mim, assim, está sendo brincar, realmente, com as pessoas que vão fazer as classes, com as pessoas do atendimento, e assim, está sendo uma brincadeira, e as pessoas estão começando a brincar comigo também dessa forma. Assim, nossa, eu estava pensando em você, por que você fala que isso acontece? Eu falei, gente, não é que isso acontece, é o nosso normal, é a gente que se afasta disso. E assim, tanto no domingo quanto ontem, eu tive uma percepção no meu corpo. Eu estava falando com a Cris mais tarde, e a Cris virou para mim e falou assim: Deus, eu tô com muita dor no meu corpo, isso e aquilo, assim, o quanto a gente está percebendo também, sabe? E a gente faz os exercícios que tem que fazer, mas às vezes aquilo não é uma coisa só sua, né? E o trabalho que a gente está fazendo com o nosso corpo, o que o nosso corpo requer para que essa dor não permaneça, né? O que a gente pode fazer? É lógico que eu aconselho a classe de 3 dias de corpo, né? Aí, ó, peso no corpo. É assim, é uma questão assim, de peso mesmo. Eu também senti, como sabe quando você faz muito exercício e você se move na cama e você começa a sentir aquilo no seu corpo? É nessa condição aí, tá? Mas assim, a gente está falando de estruturas nisso, né? Então, assim, quanta coisa a gente está mexendo também, né? Liberando. E o que se requer para que o meu corpo não tenha essa dor? É você perceber, é você perguntar. É sobre isso? E você, Simone, você percebe também muitas coisas? Como é que acontece com você? Eu, é, eu tenho trabalhado cada vez mais, eu tenho escolhido cada vez mais, porque é um músculo, né? De dar liberdade para o meu corpo, primeiro, ser o que ele escolhe, ter a forma que o meu corpo escolhe. Então, eu estou muito na permissão, eu estou muito nesse exercício de liberar os pontos de vista no meu corpo, sobre o meu corpo. E isso, gente, no começo a gente fica com uma barreira para isso, mas no momento em que você assume o seu corpo como um companheiro mesmo, seu companheiro de jornada nessa existência, você assume que ele tem poder, que ele tem consciência, gente, é um fluxo. Sim. As coisas começam a aparecer, sabe? Você fica tão presente. Então, eu estou nesse movimento atualmente. Eu estou, assim, presente, cada vez mais presente. Então, eu percebo a situação, eu vou imediatamente para a ferramenta. E, às vezes, a ferramenta vem sem antes de eu perceber que a ferramenta ela já chegou, sabe? Quando eu faço as limpezas de entidade, por exemplo, tem vários processos, né? Para cada situação, para cada entidade, você usa uma ferramenta, né? Até porque são vários tipos de seres. Gente, às vezes eu percebo uma energia, a ferramenta para aquela energia, para aquela entidade vem na minha cabeça. Então, é diferente, porém é grandiosíssimo. Sim. É um viver tão leve. E muito isso, assim, você muda qualquer situação. Muda qualquer situação. Não é que você, no começo, quando eu conheci Axis, eu via todas as pessoas felizes nas lives. As pessoas estavam sempre leves e felizes. Eu achava aquilo tão engraçado, porque parece que a gente não tem perrengue, né? Parece que a nossa vida é. Não, gente, não é sobre isso. É sobre você ter a potência e a capacidade e escolher mudar qualquer coisa, qualquer situação. Escolha. Não é que não vai. É uma escolha. Eu escrevi essa semana, foi uma inspiração. Eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando de possibilidades, de mudança, de escolha. Ele questiona muito isso, né? Nele, e ele vem nesse processo de mudança já tem uns 3 ou 4 anos. E eu falei exatamente sobre você não está preso aonde você está, mas sim você está com a energia naquilo que você escolhe mudar. Porque se você estiver preso
com isso, né, lá, né, com essa situação, você não cria. Porque aquilo que eu volto a falar, eu já falei em várias lives sobre o que o Den falou sobre uma situação, sobre o perceber. Ele diz que o perceber é uma pluma. Então, se você não está presente, né, o que acontece que a Cris estava falando que vem a fluidez a partir disso aí, né? É verdade, é isso mesmo. Então, se você não está presente, você não percebe, sabe? Você entuba uma dor no corpo, você, por exemplo, quando o avô da Karen, eu percebi, eu estava de barreira baixa, ele fez assim no meu ouvido, eu parei de escutar completamente, fez assim, tum! E assim, muito engraçado, porque ele era uma entidade muito consciente. Na verdade, a mãe da Karen fez uma pergunta, a Karen me ligou, conversando comigo, e ele veio trazer a consciência para a filha. Foi muito interessante, sabe? E assim, ele era um senhor muito engraçado. E aí eu falei assim, vem cá, mas eu sempre pergunto, como é que ela vai saber que você? Eu sei internamente que era ele, tá? Mas eu pergunto. Aí ele falou assim, fala para ela do frango vermelho. É uma coisa assim, eu fico rindo, eu comecei a rir. Eu já tô começando a achar engraçadas as coisas, né? Porque eu falei assim, frango vermelho, no primeiro instante, a gente procura dar significância à coisa, né? Eu fico rindo, aí eu fiquei rindo, porque eu achei muito engraçado o frango vermelho, né? E aí ela falou assim, nossa, isso tem um significado para mim, sim. Em frente à floricultura do meu avô, tinha um frango assado, que ele amava, tá? E que o logo era vermelho. Olha, gente. O logo era vermelho, ela vermelha. Então, assim, para ela tem uma significância, para ele saber, assim, não tem às vezes uma. Acontece às vezes, ter uma percepção completa. O primeiro atendimento que eu fiz com barras e MTV-SS, uma pessoa fazia barras na pessoa e eu aplicava o MTV-SS no corpo, né? Eu botei minha mãozinha lá no pé e fico pensando na vida, né? Assim, conjecturando, não estou ligada no que está acontecendo. De repente, abri uma tela mental e eu vi toda uma história de uma vida passada da pessoa. No final, eu escutei, fale para ela. E nessa época eu trabalhava com uma outra pessoa, ela falou assim, mas você não pode fazer isso. Aí a moça olhou e falou assim, você pode me contar, por favor? Falei, posso. E eu contei a história. Quando eu terminei, ela virou para mim e falou assim, a metade eu já sabia, só não tinha esse pedaço. E essa moça mudou a vida, ela hoje está morando no Canadá com um filho, com a vida dela toda organizada lá, né? Não sei o que ela está criando hoje, mas assim, ali ela mudou a vida dela. Ela fez uma escolha, ela recebeu esse presente e assim, o perceber, às vezes a gente acha que é uma coisa que é uma imaginação e não é. Sim. E não é. Exatamente. Né? Eu ontem saí na minha varanda, né, depois dessa coisa da autorização da cirurgia, e aí eu fui levar essa amiga no portão. Não, foi antes. Eu fui levar essa amiga no portão, né? Gente, eu molho minhas plantas todo dia. Eu converso com elas todo dia, tá? Quando eu cheguei, eu tenho uma flor do deserto que eu ganhei de uma amiga minha, um vaso lindo. Quando eu olhei para o lado da flor do deserto, tinha o dente de leão. Olha, que maravilhoso. Aí a primeira coisa que eu fui foi assim, eu vou tirar. Aí aquilo veio assim, uma retração, né? Eu falei, não, ele quer estar ali. Né? Tinha o cabinho. Eu falei, gente, como é que isso apareceu de um dia para o outro? Não importa. Dente de leão é o símbolo do Axis, gente. Para quem não sabe, aquela plantinha, ele é o símbolo do Axis. Né? E é lindo, e é lindo. Aí eu escutei o significado. Eu escutei a seguinte frase: o que está disponível para expandir? Né? Eu falei assim, gente, isso daqui é uma representação do que está pronto para facilitar, porque é o que o símbolo representa, né? Essa facilidade de expandir pelo mundo, né? Pelo universo. Exato. Aí eu falei assim, cara, eu aceito, recebo e agradeço a sua presença aqui na minha casa. Porque para mim, que incrível, isso é um presente. Quantos presentes? Inclusive no dia da aprovação da sua cirurgia, que estava emperrada. Sim. E teve uma coisa mais engraçada.
A Luciana chegou aqui, a gente começou a conversar. Eu estava com algumas demandas administrativas fazendo ontem, organizando a classe do Mal em Porto Alegre. Aí eu falei, Lu, eu não vou conseguir trocar barras com você. Tanto é que a gente marcou para sábado de manhã e a gente começou a conversar. E ela perguntou sobre o perceber e tudo, mas antes dela perguntar sobre o perceber, tá? Eu comecei a falar. Eu comecei a falar sobre a cirurgia e comecei a fazer perguntas. Por que aquilo não estava acontecendo? Porque a gente sabe que é a nossa escolha, tá? Não, a coisa não vira porque simplesmente a gente não está escolhendo. Não tem nada a ver com ninguém. É o livre-arbítrio, é a nossa escolha de criar, em criar aquilo, né? E eu comecei a fazer pergunta, tá? Foi assim, veio igual um raio. Você não quer voltar à dieta dos 30 dias. Olha, o que acontece? Pós-operatório. Pós-operatório, você fica no líquido por 30 dias, né? Aí eu fiz, o meu corpo fez assim, como quem diz, ela agora escutou, sabe? Então, assim, agradeci, recebi, né? Falei assim, aí a gente ficou rindo, eu e a Lu, porque a gente, quando percebe uma coisa, que aquilo é verdade, aquilo faz um sentido pra gente tão grande, que a gente sabe que fluiu, que foi, né? E quando a Lu foi embora, o Mal me perguntou se estava autorizado o processo da cirurgia. Foi exatamente assim. Quando eu percebi o que eu estava escolhendo ou o que eu não estava escolhendo, tá? Com relação à cirurgia. Pra você ter noção, eu já entrei na dieta para a cirurgia, que é no dia 5, né? Assim, a gente tem que mudar já. Então, já que a gente tem que mudar, então já estou com coisa mais leve e, assim, de boa. O meu corpo não está reclamando sobre isso. Que estava contestando, porque eu não queria parar de comer. Porque assim, eu não posso comer mais doce, eu não posso comer mais doce, eu não posso comer mais doce. Olha só, aonde eu estava presa, né? E aí, pô, a quem pertence isso? Isso é meu? Não. Eu vou dizer uma coisa para você que eu percebi uma consciência. O meu pai, tanto meu pai quanto a minha mãe, né? Aí a gente vai para bases, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles amavam doce. Aí você vai na minha casa, eu tô falando isso pra você, você vai dentro da minha casa, procura um doce. Não tem. Isso é meu? A quem pertence isso? Né? Assim, e quando você vai tendo essas consciências, assim, tá. Né? O que eu comprei disso como verdade, que reproduzi isso na minha coisa, onde eu fiquei presa nisso, né? E o que eu criei sobre isso. O perceber, gente, ele é muito profundo, porque é onde você encontra as camadas, é onde você está percebendo onde está aquilo verdadeiramente. Tá? O que é mais incrível nesse momento, para mim, o que está acontecendo na minha vida, é as escolhas que eu estou fazendo com relação a ter facilidade, a ter glória, a ter paz, a simplesmente escolher criar e criar. Nem sempre depende só de você, porque envolve outras pessoas, né? Mas a minha escolha é facilidade, alegria e glória, no que eu me divirto. Que eu me divirto. Eu me divirto fazendo atendimento, eu super me divirto estudando astrologia, sabe? É assim, é incrível tudo aquilo que a gente pode perceber ali de verdade sobre a gente. É um atalho. A astrologia, para mim, é um atalho. É uma entidade que eu agradeço todos os dias. O que ela fala sobre um retrato seu, que você escolheu criar. E o que eu posso saber do que está ali e mudar essa realidade, sabe? O que eu estou comprando como uma realidade ali que eu posso... O que tem ali de presente? Cara, é incrível. E assim, eu agradeço a cada dia todos os presentes sobre o perceber. Eu percebo que as pessoas têm muitas barreiras em perceber pelo medo. Sabe? Pelo medo de julgamento. Medo, julgamento daquilo que ela está percebendo. Gente, mas é um parque de diversão. É um parque de diversão. Assim, tem muita coisa para se brincar. A gente na existência,
a gente tem que lidar com tudo, né? Com a polaridade, com o certo, com o errado, com o bom, com o mal. E escolher diferente, porque isso tudo são julgamentos. Você imagina, a minha mãe viveu 96 anos, tá? Então, a partir dessa idade, ela escolheu, o corpo cansou, ela escolheu diferente. Mas isso não tem que ser uma dor e um sofrimento. É só uma escolha. É só uma escolha, sabe? Eu conheço um caso de uma mãe, eu não sei se a gente falou sobre esse caso, Simone, do salão em Fortaleza. Acho que não. Eu acho que nós falamos muito rapidamente. Isso. E aquilo ali foi um tremendo recado a jato para a mãe. Né? A gente estava conversando, eu, a Cíntia e algumas pessoas, e falando sobre a doação do Rio Grande do Sul, porque foi exatamente no momento daquela enchente. E ela estava, aí ela, muito emocionada com a história, né? Aí ela falou assim, não, você me desculpe de eu estar emocionada assim, é porque eu tenho alguns motivos. Nisso eu já percebi a presença da menina ao meu lado. E assim, atuante, sabe? Ela estava na linha de frente de trabalho, de criar, apesar de não ter mais o corpo, ela já estava com essa consciência. Aí eu percebi, eu falei, tá certo sobre isso. Eu falei, você não quer falar um pouco? Pode falar, eu sou terapeuta, eu vou adorar conversar com você. E ela começou a contar a história dela, sabe? Que num ano ela perdeu 2 filhos, o ex-marido, acho que o marido e a sogra. Foi assim, muita gente, né? E principalmente os 2 filhos, né, com câncer. Eles tinham uma predisposição genética, acho que do pai, e aconteceu isso. Esse detalhe também não importa. E a filha dela se aproximou de mim, ela é extremamente católica, ela faz todo um trabalho na internet hoje, né? E a filha dela virou para mim e falou assim: fala para minha mãe não desistir, para ela continuar. E quando eu falei isso para ela, aí ela chorou muito, né? Porque ela falou assim: Imagina, eu estou vivendo exatamente esse momento de saber se esse trabalho que eu estou fazendo é contribuição, nossa, sabe? Aí que lindo. eu fui e virei para a filha dela, mas assim, como é que ela vai saber que é você? E a filha dela falou assim: fala para ela do terço dourado. A filha deu um terço de ouro para a mãe, sabe? E assim, é uma história entre as duas, né? Foi magnífico perceber isso e poder falar para aquela pessoa que aquilo que ela veio, apesar de tudo que ela passou, ela ainda está aqui, mostrando para outras pessoas qual é a contribuição dela para o mundo, sabe? Uma inspiração, né? Sim, e de falar com as pessoas, se permitir, porque assim, você imagina que ela teve um nível hard de perdas, né? Mas o que ela está Sim. contribuindo para as pessoas que perdem, para voltarem a viver, para encontrarem a sua habilidade, para encontrarem assim a sua contribuição, o que ela pode ser no mundo, não tem. E você imagina você participar de uma coisa dessa, né? E no mesmo instante tinha uma outra menina que era prima da manicure, sobrinha da manicure, que tinha morrido num acidente de moto, estava ali para pedir perdão à avó, e ela tinha alguma coisa com a avó, né? E que ela se sentia culpada de ter sofrido um acidente e não estar mais com o corpo, sabe? Mas que ela precisava ir embora dali. Então, assim, nossa, como perceber ele pode fazer total diferença na nossa vida. O que você veio aqui, qual é a sua habilidade para perceber, para mudar o mundo, né? É o ser, saber, perceber e receber. O que você veio saber e perceber aqui, que você é um mestre nisso. Porque todos nós somos, né? Onde está isso guardado? Lá naquela caixinha, dentro de julgamento, medo, né? Culpa, onde tem dentro, é aquilo que eu falo, os lugares que tem maior possibilidade é onde a gente bota uma pá de cal de medo, uma pá de cal de julgamento e tudo, e ali por baixo tem um verdadeiro tesouro para você receber. E a gente pode encurtar isso, não precisa ter dor, sofrimento, é só receber a sua habilidade. Se a gente for juntar, é igual uma colchinha de retalho, sabe?
onde a gente tem uma informação hoje, amanhã tem outra experiência, e a gente vai recebendo isso. Só que a gente aprendeu, eu acho que de muitas vidas, né? Eu costumo falar sobre prova, expiação e regeneração, que é o acesso à consciência. A gente não precisa mais sofrer, a gente precisa ter consciência daquilo e mudar. E a gente desliga aquilo ali e dá um outro movimento à nossa vida. É sobre isso. Sobre. A Stephanie colocou aqui, tô adorando os lives de vocês, tô maratonando. Eu sinto muita dor de cabeça e zumbido no ouvido. Já passei pelos médicos, fiz exames e não tem nada. Stephanie, o que está certo sobre isso? Médica. Desmaiava assim, dava choque nas pessoas. Dava choque nas pessoas. Pode melhorar. Sim. Vai para a pergunta, Stephanie. Baixa a barreira, vai para a pergunta. O que está certo sobre isso? Verdade, tinha medo até de respirar. Começa por aí. Tinha medo até de respirar. É assim, o que acontecia, o Stephanie, comigo? Criança, né? Antes, entre o que eu me lembro entre 2 e 5 anos de idade, pouca coisa, eu não tenho muita. Eu não sei como é que eu tanto conto. E se eu parar para perguntar, ainda tem mais coisa para falar. Que a gente vai lembrando das coisas. Muita gente fala para mim, você não lembra disso, não? Eu falei, não. E o que aconteceu? É que o Wi-Fi desliga, né? O Wi-Fi liga, ele desliga. Mas eu acho que eles que ligam o Wi-Fi. Minha filha fala assim, mãe, ligou o Wi-Fi, Carol. Porque realmente dá uma paradinha e eu conecto. Só que eu não percebia isso e as pessoas começaram, até meu genro fala assim, ó, o Wi-Fi ligou, que ele é mais desligado. Porque tem uma mudança quando eu estou percebendo, sim. Tá? E o que aconteceu, Stephanie, comigo quando eu era criança? Eu, quando percebi as coisas, eu desmaiava. Eu desligava. Acho que eu desligava o Wi-Fi quando eu era pequena. Eu acho que tudo faz parte de um treinamento para a gente acessar nossas habilidades, né? É muito engraçado falar disso hoje, cara, mas era exatamente o Wi-Fi conectado. Olha lá, Carol. Carol, você não pode falar muito de mim, não, porque você tem o Wi-Fi ligadinho também. Né? A Carol, ela tem uma presença também das coisas assim. Eu fico rindo, porque ela fica assim. A Carolina, quando tinha. Eu não me lembro quantos anos ela tinha em 2000 quando a avó dela faleceu, eu não me lembro. Digamos que ela tinha uns 15 anos. Porque a avó morreu depois do pai, foi isso mesmo. E a Carolina estava na minha área, na casa que eu morava no Rio, né? E a Carolina, desde 15 anos, ela tem maior jeito para foto. E ela começou a tirar foto, né? Uma das fotos que ela tirou na minha área apareceu no pé dela assim, escrito no dia 17 de dezembro, que era o dia do aniversário da avó dela. Apareceu a palavra assim, morte. Nós temos a foto até hoje. Tá? Não tinha nada. O que tinha na área era brinquedo. Apareceu uma caixa preta com a palavra morte. Tá? Nossa. No dia do aniversário da avó. E assim, até então, o meu ex-genro, para você ter noção, quando a gente mostrou a foto, a minha filha morava embaixo, eu morava em cima, ele virou a área de cabeça para baixo. Ele virou a minha casa quando ele viu a foto. Dona Denise, eu não encontrei nada aqui, sabe? E não tinha mesmo. E um mês depois, a avó dela, nesse mesmo dia, 17 de janeiro, faleceu. E depois disso, algumas percepções que ela não aceita muito, mas interessante do ponto de vista dela, sabe? Por exemplo, ela falou assim, a minha avó vai morrer em novembro. Minha mãe morreu de 1º de dezembro. Foi assim. Foi. Ela percebeu, ela avisou, né? E aí logo depois veio a tia dela, ela percebe. Só que é o seguinte, muitas pessoas têm ponto de vista sobre a morte. Então, você perceber, é como se o universo, né, fosse te treinando para você perceber. E vai aumentando essa intensidade e tem camadas, sabe? Então, lidar, eu acho que é muito legal a gente treinar com relação a perceber a morte.
Eu acho que é uma barreira, sabe? Que muitas coisas a gente tem, eu acho que a gente tem que estudar sobre isso, sabe? Muitos psiquiatras falam o seguinte: se a gente vivesse pensando na morte, a gente estaria em depressão, né? Porque as Exato. pessoas. E a gente tem isso desligado, tá? Mas a gente tem consciência sobre isso, que a escolha é nossa. O que você está rindo? Fala aí, Simone. Eu tô feliz, porque olha o presente que a gente acabou de receber aqui na live, a Stephanie. Depois que comecei a assistir as lives, o medo diminuiu muito. Gratidão, Stephanie. Isso para mim É, é lindo, é maravilhoso. sim. É o que a gente propôs aqui nessa série, Conto com Entidades. Ai, lindo, gratidão. É, E tem mais um. Gente, fica com a gente, porque hoje é a última live da série. Porém, a gente vai deixar um presente para vocês. Daqui a pouquinho já vamos liberar aí. O presente é para que vocês levem o conto com entidades com vocês. Vocês não vão ficar sem. É a última live da série, mas vocês não vão ficar sem o conto, Gabi. Simone, eu sei que você está feliz demais, dá para perceber sobre isso. Para as pessoas, caramba, se a gente pode estudar sobre isso, se a gente pode ampliar o nosso saber, onde a gente não está escolhendo criar isso? Eu acho que essa a escolha cria. Eu vou contar uma história aqui que eu acho interessante, porque muitas pessoas falam para mim sobre a grana de fazer as classes, né? E o que aconteceu comigo? Eu, quando fui fazer a primeira classe do Access, Barras, eu estava num ponto de ruptura onde a minha mestra do Reiki virou para mim e falou assim: olha, você está no fundo do poço, o que você vai escolher mais? Tá? E aí eu vi no Facebook: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu olhei para essa frase, eu simplesmente escolhi. Eu escolhi aquilo ali. Eu falei assim: é isso que eu escolho para mim, é isso que eu escolho para mim, é isso que eu acredito. Aquilo vem dentro, assim, sabe? Eu falei: eu escolho isso para mim. Eu peguei aquela frase e botei, repeti no Facebook, postei. Uma amiga virou para mim e falou assim: você já fez o Access? Eu falei: não. Eu estava fazendo o curso de Theta Healing com a Gitbod, né? São gravadas, Mônica, são gravadas no Instagram. Mas a gente vai ter um presente no final onde vai estar tudo compilado, né, Simone? Eu não sei como é que você organizou. Mas é presente até para mim. Porque, assim, quando eu vi o que elas fizeram, eu fiquei, assim, maravilhada. Aí, o que aconteceu? Eu fui, me tornei, fiz o curso da primeira classe de barras. Aí eu falei: cara, eu escolho dar aula disso. Eu já tinha facilidade de treinamento. Eu sempre fiz treinamento com RH. Eu não gosto de falar, né? Vocês estão percebendo. E aí, o que aconteceu? Eu fui, fiz em um mês eu me tornei facilitadora, né? E mudei do Rio para Araruama e comecei a fazer um trabalho como terapeuta, com reiki, com tudo mais profundamente aqui, comecei a estruturar o trabalho, né? Mas nisso, eu falei, aí a gente, quando faz barras, a gente sabe logo do fundamento, né? Eu vou e eu escolho o fundamento. Nisso me liga uma pessoa, fala assim: cara, mas eu estou pagando meu carro agora, como é que eu vou fazer para fazer esse curso? Só se for parcelado. E aí, fui fazer uma massagem, me liga um rapaz, que era host da Cinti do Maurício na época, e eu falei: olha, eu queria fazer, mas só dá para fazer parcelado. Na época eu podia, né? Não tinha problema nenhum. E aí eu fui e fiz o fundamento. E eu paguei o meu e o da minha sócia, na época. Olha, Porque assim, não tinha sentido para mim a gente estar trabalhando junto, ela não poder fazer, ela estava numa fase de mudança de vida também, né? E foi assim que nós fizemos. E o que aconteceu? O Maurício, no final, me deu o manual e falou: estuda. E eu realmente, até hoje, quem trabalha comigo, quem sabe que eu tô sempre... o meu primeiro fundamento, ele é todo amarelo, de tanto que eu uso até hoje. Até porque tem muitas ferramentas lá. E aí, eu comecei a atender e estudar aquilo. Aí eu comecei a ligar as coisas que aconteciam nos atendimentos. Eu comecei a trabalhar e abrir para mim como é que aquilo estava funcionando. Eu tinha consciência sobre aquilo ali. E assim eu comecei a fazer meus atendimentos.
8 meses depois, eu desfiz a sociedade, liguei para o Maurício e falei, Mal, não estou mais trabalhando assim, assim, assim. E ele falou assim, foi em março. Ele virou para mim e falou assim, você não quer montar uma classe no Rio, não, com a gente de fundamento? Eu falei, vou, né? Nisso ele já me... A Cíntia já me passou um monte de contato, a gente já começou a trabalhar. Foi justamente o triplex em Copacabana, que a Cíntia alugou em euro, né? E assim foi. Foi a classe da Adriana Coelho. Pra você ter noção nessa classe, o perceber estava tão engraçado que tinha uma brincadeira do Axis que saiu na renovação de CF, o não quero dinheiro, não quero dinheiro, não quero dinheiro, não quero dinheiro, tá? E aí, o que aconteceu? Eu estava brincando, não quero dinheiro, não quero dinheiro, não quero dinheiro. Liguei para minha amiga Marta Blanco, que ia fazer a classe do fundamento, só quando ela atendeu, eu falei, não quero dinheiro, não quero dinheiro, não quero dinheiro. Ela começou a gargalhar. A Adriana Coelho, se estiver aí, vai confirmar que foi assim que eu comecei a minha amizade com a Adriana, né? Ela estava fazendo uma pergunta sobre isso, sobre não quero dinheiro. É como se eu tivesse trazido a consciência para ela sobre... E ali a Adriana também escolheu fazer o fundamento. Aí fiz o fundamento assim, só que eu tenho um jeito dinâmico, né, de empresa. Então aí você organiza o coffee break, você organiza a parte de pagamento disso, daquilo. Sou eu, sabe? E organizar coisa legal para as pessoas e assim, te observando com o Maurício, né? Só que assim, já tinha me convidado numa live no Conversando com o Dinheiro 27 e eu não ouvi. Fui para casa. Organizei tudo que eu tinha que organizar com eles, fiz o fechamento da classe, passei. Aí estou fazendo um atendimento, a Cíntia me liga. Vira para mim e falou assim, Gatona, você, ou querida, foi Gatona, você não aceitou trabalhar comigo, não? Olha, que lindo! Foi. E assim, o nosso trabalho não tem uma condição de... Não teve uma condição de forma, estrutura, faz isso, faz aquilo, e foi acontecendo, né? E a facilidade na nossa vida, por exemplo, eu acordei no Rio, no último fundamento que eu tive com a Cíntia, tá? Aquilo que você transcreveu, naquele pedaço, que eu falo que agora chegou o momento, quem for ver o presente que a gente criou para vocês, tá? Foi justamente eu recebi uma canalização com aquela informação. Que agora era o momento de eu começar a conversar, de eu começar a falar com vocês, de eu estar no Instagram, tá? De estar fazendo o meu trabalho de uma forma diferente. Sobre as minhas habilidades, sobre o meu perceber. E não foi à toa que hoje foi sobre o perceber. Gente, então, a Dezinha já antecipou. Hoje é a última live da série, tá? A gente vai fazer, assim, como vocês têm acompanhado, não tem uma linearidade, nem uma forma e estrutura, né? A gente vem a consciência, a gente vai lá e faz, não tem uma linha reta. As nossas criações são extremamente dinâmicas, né? Nunca uma... E também não são iguais, cada vez é de um jeito. Então, assim, vamos continuar trazendo novidades para vocês? Vamos. A série Conto com Entidades acaba hoje. Hoje é a última. Todas elas estão gravadas e disponíveis no perfil da Denise, então vocês podem assistir as que vocês não viram ainda, podem rever, né? Todas elas. E a gente vai deixar um presente para vocês, que é um e-book gratuito, Conto com Entidades, que reúne os contos, alguns que a gente contou aqui nessa série, e vários outros que a Dezinha também traz, e várias consciências. O e-book está maravilhoso, está gostoso de ler. Então, gente, quem quiser, já está disponível, a gente vai abrir agora. Vocês que estão aqui são os primeiros a receber. Parabéns para vocês, parabéns pela escolha. Deixa aqui nos comentários agora, eu escolho, que a equipe já vai começar a distribuir para vocês no direct. Ai, gratidão, né? A equipe de preparar esse presente carinhosamente. Assim, essa história começou com a Simone lá atrás, quando a gente fazia atendimento. Ela tem toda essa veia com relação a marketing, para quem não sabe. E a gente vai estar falando depois também de planejamento estratégico, do nosso trabalho com relação a isso, né? E o que acontece ali?
ela me chamou e falou assim, eu sempre falei sobre conto com entidades, né? É um nome que me tocou com relação aos dois sentidos da palavra. O conto do conto e o conto de contar com as entidades, né? Ter uma parceria de verdade com isso tudo, que vem, né, de presente pra gente, que a gente repele o tempo todo, que a gente diz não. Quanta coisa tem disponível aí pra gente de presente. Por isso eu vou estar fazendo hoje também um workshop às 20 horas sobre presentear e receber com todos os seres, né? Vocês estão convidados, está na minha bio, para quem escolher realmente participar. Tudo que a gente não percebe que pode ser contribuição, e tudo é contribuição. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, então a Simone veio e ela me deixou assim à vontade. Ela falou assim, fala sobre o que você quiser, escreve sobre o que você quiser, que eu vou dar, eu vou criar isso com você, eu vou organizar, eu vou fazer. E eu simplesmente soltei a mão, né, naquilo. Outras foram percepções dela com relação ao meu trabalho, né, encaixando toda a criação do e-book. Foi muito fácil fazer esse e-book, não foi, Simone? Foi. E foi gostoso, foi leve, foi assim, gente, tá demais. E-book vocês podem ler no celular, podem ler no computador. Quem tem um Kindle pode baixar. Vocês podem presentear para outras pessoas. Está na versão mobile também. Ele está na versão mobile também, para celular. Sim, versão mobile. Então, assim, gente, recebam. Foi feito com todo carinho, foi feito de coração mesmo. Ele traz os contos, mas é muito mais do que os contos. É para empoderar vocês a baixar as barreiras, a não ter medo, a receber o presente que cada um é, a receber e a perceber as habilidades, onde que você pode chegar. Depende da sua escolha. Então, deixa aqui, escolham a palavra-chave, eu escolho, vocês vão já receber e compartilhe. Ele vai ficar também disponível no feed da Denise, tá, gente? Por alguns dias. Esse e-book ele vai ser vendido. Ele vai ficar gratuito por alguns dias. Então, compartilhem com quem vocês querem. Aquela pessoa que você sabe que tem que ler esse e-book, essa pessoa aí, ó, que você tem que mandar. Tá? Vai estar no feed, compartilha com essa pessoa, porque ela vai ficar disponível mais ou menos uma semana, uns 10 dias, depois ele vai ser vendido. E vocês que estão aqui ganharam em primeira mão, parabéns. Sim. Como pode melhorar? Assim, eu fiquei muito feliz, né? E assim, quando a entidade e-book veio parar na minha mão só para eu poder olhar aquilo ali, eu vi a grandiosidade do que estava ali, sabe? De quanto presente tem ali, quanto presente eu recebi das entidades, quanto presente em tudo que aconteceu na minha vida. E assim, eu sou uma pessoa que eu só tenho gratidão. Eu estou vivendo um momento na minha vida de muita, muita, muita gratidão, sabe? Porque a gente olhar para o que nós construímos, né? Ao invés de olhar para as coisas que tentaram destruir, eu nunca olhei para isso. Eu sempre acreditei que podia ser diferente. Eu sempre acreditei na existência. Eu sempre acreditei Deus zilhões de vezes nas possibilidades. Eu escolho mudar tudo sempre. Eu não desisto nunca. Teve uma pessoa que falou uma coisa essa semana para mim, que foi sobre você não desistiu de mim. Eu não desisti. Só respeito, às vezes, quando as pessoas escolhem desistir de mim. Isso é uma coisa que a gente tem que permitir, né? Isso entra dentro da permissão. E assim, eu só tenho a agradecer ao Conto com Entidades, a toda a minha história com as entidades, com todos os seres, sabe? O Access veio trazer essa consciência para o meu universo. Aquela comunhão que eu tive ontem na Terra com o Dente de Leão representa para mim uma coisa do Access na minha vida, sabe? Dessa capacidade que a gente tem de possibilidades. É muito além do que o dinheiro que as pessoas acham que está envolvido, sabe?
a liberdade, a alegria que essa entidade Axis trouxe na minha vida, não tem como mensurar. Sendo eu mudando o mundo, sabe? Lindo. O bem fala, assim, Lindo. as coisas estão disponíveis, as entidades estão disponíveis para a gente acessar e a gente não percebe. Tá? O que a gente pode falar sobre isso? A gente pode falar, por exemplo, sobre o livro do DEM, Sendo Você Mudando o Mundo. O que esse livro tem de contribuição na nossa vida é estudar, é sentar ali e receber a consciência daquilo que está ali, sabe? E a gente está disponível a perceber. Ai, meu coração. Ai, gente, a Andrea colocou aqui, você é incrível. Você é incrível. Somos você realmente é incrível, porque você faz a escolha e esses 5 elementos da intimidade que você se torna tanta generosidade de espírito que você... Gente, não tem tempo ruim com a Dezinha. Não tem, não vou fazer, não tem, não, aquela pessoa não. Gente, ela é incrível. Eu sou eternamente grata a você, porque se hoje eu tô aqui, onde eu tô, sendo o que eu sou e escolhendo, foi graças a você. E eu vejo no dia a dia, que você é assim com qualquer ser. Você é assim com o dente de leão, você é assim. Se o presidente da República vir aqui, se o rei da Inglaterra vir aqui, você vai ser você. E você vai ser a generosidade que a pessoa escolher. E isso, gente, isso é extremamente grandioso. Isso é o que nos conecta com o todo, sabe? A gente é o todo, a gente não está separado. Então, gente, gratidão, Denise. Eu sou eternamente grata a você, assim, porque acho que você nunca vai ter noção do quanto isso vale pra gente, sabe? O quanto isso vale pro ser que você toca, assim. Você vem, faz, contribui e se retira e tá tudo bem. Cara, isso é maravilhoso. Gratidão comigo, por ter criado essa série comigo. Por você ter me feito olhar para isso, Simone. Você me fez olhar para mim, assim como a Andrea me faz, assim como a Fê me faz, assim como a Carol me faz, sabe? E assim, eu já cansei de contar que uma vez a Cíntia falou sobre CCF e tudo, mas assim, cara, a minha vibe é outra. Assim, eu tô aqui, né? Não é que eu não escolho o conhecimento, eu escolho o conhecimento. Eu não escolhi o conhecimento sobre isso, eu escolho, tá? Às vezes eu fico assim, fala com fulano sobre a classe. Aí a pessoa fala assim, cara, eu não tenho a grana nesse momento e tudo. Internamente eu fico assim, escolhe ser infinito, que isso tudo acontece, sabe? É sobre isso, né? Agora, eu descobri muita coisa também sobre mim nesse período, sabe? Sobre realmente receber essa generosidade de espírito que eu sou e também ser isso para mim. Porque até um determinado momento eu fazia isso para que as pessoas me percebessem em tudo. E hoje não. Eu não tenho mais isso. Isso não faz mais parte. Eu sou comigo, sabe? Tem determinadas coisas que acontecem hoje, por exemplo, com o meu corpo, sabe? Que eu percebo que aquilo é contribuição para o meu corpo. E eu tenho escalas vamos dizer, de testes, né? Para o que vai acontecendo a partir do momento que eu vou deixando isso acontecer, e o que isso é de benefício para o meu corpo, assim, não tem palavras para dizer tudo aquilo que eu estou acessando. E é só meu, sabe? Perceber isso em mim e olhar para esse céu azul e ver a contribuição que ele é na minha vida, olhar essas árvores lindas perto de mim, a inteligência delas, né, de estarem aqui disponíveis trabalhando para a gente, com oxigênio, com as frutas, e assim, sendo elas, assim, uma beleza, ela não precisa nem a salão para cortar cabelo. São sempre lindas, né? E assim, essa disponibilidade de ser, eu acho que a gente tem que aprender sobre isso. Essa disponibilidade de ser.
Sim. E muitas vezes, né, a gente acha que é o dinheiro. Gente, não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Dá para estar em uma live minha Não é o da dinheiro. Cíntia sobre entidades e dinheiro. Sobre a classe, né? Assim, gente, Nós temos que conversar sobre isso. eu olho o Muitas valor, pessoas eu acham que é dinheiro. olho o E valor não é não dinheiro. é. Eu olho o valor da classe e olho o que aquilo representa no meu universo com relação à, à mudança, a ter paz, tranquilidade, generosidade, receber de todos os seres e brincar com isso, sabe? Não tem valor ali físico, né? Eu tava brincando no outro dia, a pessoa, eu ri muito, né? Um rapaz girou para mim no trânsito e falou assim: será que a senhora pode me dar o dinheiro? Eu virei para ele, eu olhei, mas não foi para ele, né? Eu falei, gente, mudou, não tem mais dinheiro físico, né? Aí eu virei para ele e falei assim: gente, como é que você vai trabalhar agora? Comecei a rir e ele começou a rir também. Ele falou assim: a senhora sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu falei assim: a gente tem que mudar isso, meu querido, porque deve ter caído muito a condição de você pedir dinheiro e receber no trânsito. É verdade. E assim, no Tem final que dela, reinventar. fechado, aqui batendo um bom papo com o cara. Aí ele virou para mim e falou assim: senhora não quer? Aí ele tinha também, eu acho que ele estava vendendo alguma coisa, sabe? Eu acho que é aquele negócio de amendoim que eles botam. Eu nem gosto muito de amendoim e tudo. Aí eu falei assim: imagina, não dá tempo nem de passar um Pix para você, porque não dá tempo. Só se você tiver um QR Code. Né? E aí comecei a conversar com o cara qual a estratégia que ele ia fazer para vender no sinal. E a gente percebe, né, como a gente pode ter a capacidade de. Aí você já olha para uma outra habilidade. Se você for perceber, cara, eu sei fazer estratégia, porque o que acontece? Eu tenho uma característica X, uma habilidade, que é de olhar para aquilo ali, tá? E realizar a estratégia que pode mudar. Eu olho, não é que sempre aquilo venha da minha imaginação, não, da minha percepção, não. Mas eu olho para a coisa e falo assim, a gente pode mudar isso. Como é que a gente pode mudar Você isso? acessa outras possibilidades. Você contribui para a pessoa acessar outras possibilidades que a pessoa não tinha visto. Aí entra as habilidades com as entidades e o perceber, tá? Às vezes aí eu converso com a empresa, né? Cris está aí. E eu tava conversando. A Cris é incrível com as percepções dela, né? Aí ela falou assim, Amora, eu vou ter que mudar isso assim, 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 assim. Mas ainda não fechou muito aqui. Eu falei, beleza. A gente joga pro ar, né? Eu acordei 4 horas da manhã, que eu achei que o Maurício hoje ia fazer uma reunião com o Barcelona, eu estava acordada às 4 da manhã. Amanhã a reunião. Maurício no aeroporto, eu falando com o Barcelona, só queria antecipar a reunião, a menina falou, a reunião é amanhã. Beleza. Mas não deixei em vão. Aí fiquei estudando, comecei a fazer divulgação logo 4 horas da manhã, fui atendendo algumas pessoas que me chamaram durante a madrugada e tudo. Aí, aí a Cris, aí eu, de repente eu conectei com a Cris. Aí veio uma percepção minha sobre o que ela vai desenvolver, e dali ela já vai ter outra percepção e vai, sabe? É sobre essa é, essa facilidade da gente acessar, sabe? E aí você vê, eu percebi o cara do sinal, eu falei assim, agora que eu tô percebendo, sabe, o que aconteceu ali e como acontece a história do perceber. Cara, é muito engraçado, eu adoro. É muita brincadeira. E você Incrível. também, né? Porque tu tá percebendo pra caramba. Às vezes a Simone tu tá acordada essa hora como se ela não tivesse. E vem um monte de ideia, né? Vem. Eu crio muito de madrugada. É engraçado. É o silêncio, né? O silêncio, gente, é um elemental da natureza. E os elementais estão aqui para contribuir com a gente. E o silêncio, eu nunca tinha percebido isso. Mas aquele Olha, silêncio, eu assim, não sei se eu, do eu não sei ambiente se eu e posso o contar isso, silêncio não, mas de eu vou como contar. você. Mas eu vou contar. Você falou de silêncio, tem alguma coisa aí para te presentear, né? Eu fiz o Big Five no fundamento, né? E assim, eu
percebi no meu universo algumas mudanças de percepção depois do Big Five, tá? Beleza. E pra casa. Dormi. Daqui a pouco, eu acordo, normalmente de madrugada. Eu acordei de madrugada, né? Tinha alguma informação que era para eu receber ali, acordadinha lá. Daqui a pouco, eu percebi um zumbido no meu ouvido. Falei, "Tum!" Aí eu, o que é sobre isso que eu não estou percebendo? E eu escutei sobre a sinfonia. Tinha, tinha um ajuste, tinha um ajuste sobre o silêncio. E a sinfonia, ela trazia uma... Eu não sei se vocês estão acostumadas a receber o texto com o Maurício, foi logo depois de um texto, tá? Que trazia como se fosse um ajuste fino do silêncio. E assim, e a partir do momento que aconteceu comigo, tá? Essa foi a primeira coisa que eu percebi sobre o silêncio, tá? E que a partir daquilo ali, tá? O que você escolhe, o que você escolhe. E aí eu falei, saber. E naquele exato momento, eu tive uma visão de como fosse assim, vários registros da humanidade em várias... E assim, em sério. E foi assim, foi incrível aquele dia e eu realmente ampliei muito mais esse acessar a partir... Eu posso dizer que é como se fosse uma sintonização, tá? Outra, eu estava fazendo um atendimento e de mapa, eu estava falando sobre Urano, que ele tem a nossa habilidade, Urano é uma entidade que traz habilidade sobre a comunicação em massa, sobre os ouvidos, né? E eu estava fazendo um atendimento, daqui a pouco eu escutei aquilo assim, tom, nesse ouvido aqui, sabe? Aí eu, mas é diferente, era uma frequência. E eu tive total clareza que tinha a ver sobre o perceber, com a audição, tá? Também. Aí foi quando agora aconteceu o caso da avó da Karen sobre o perceber, que ele falava assim, tipo, pra mim, cala a boca, me escuta. Fico muito empolgada com a Karen. É como se a entidade falasse assim, me escuta, sabe? Tivesse colocado aqui a mão no meu ouvido, me escuta. E foi muito interessante, né? Essa temporada sobre criança foi incrível. Nossa, a beça. Tinha dias que eu não conseguia acordar, nem conseguia ver à noite. Aí eu vi depois, né? A Cris falou ali sobre estratégia, eu não li. Que você tem estratégia com alegria. Assim é você. Com alegria. Se não for... por exemplo, eu acho que... Simone, eu não sei da hora não, porque eu não paro de falar mais, né? A gente já passou do tempo que a gente tinha se proposto, mas é assim, né, gente? A última live... Então tá. Assim, eu acho que as empresas, né, os responsáveis pela empresa, eles devem perceber realmente a habilidade das pessoas para aquelas funções. Eu acho que é uma coisa muito importante para isso funcionar. Eu acho que é importante proporcionar bem-estar dentro da sua empresa de uma forma que realmente seja sustentável, que realmente seja... Não é só com a natureza, né? Com aquele ser que está ali, com aquele corpo e com aquele ser, né? Se você faz um programa que envolva isso, não é ficar dando prêmio no final do mês. Tudo bem, a gente gosta de dinheiro também, né? Mas o que você pode proporcionar àquela empresa? O que essa empresa pode proporcionar ao funcionário também, né? Uma condição de leveza para trabalhar. Isso aqui é uma alegria, gente, eu poder pegar minhas coisas tudo para a praia e trabalhar. Gente, eu paro, eu mergulho, eu atendo, sabe? Eu fico empolgada, eu me conecto com as pessoas com alegria, com felicidade, de falar para eles que pode mudar e ali tem um caminho que pode estudar. Cara, é sobre isso, sabe? É esse perceber da escolha, que você pode escolher diferente para a sua vida sempre. Quantas e quantas situações a gente deixa passar porque a gente não acredita que possa mudar. Sabe? A Stephanie colocou aqui, eu sinto que essa classe vai transformar o meu mundo. Stephanie, as classes são fantásticas.
elas são um instrumento. Quem muda o mundo é você pela sua escolha. Então, querida, primeiro passo, escolhe. A classe vai ser um instrumento para você chegar lá, mas começa pela gente. Lembra sempre disso. Sim. Hoje eu tô muito engraçada, porque eu tô aqui perto da janela e passa carro para lá, passa, eu tô na parte de cima hoje, que a iluminação é melhor. Tá muito engraçado que eu fico assim, ó. Então, assim, Denise, o que você quer deixar para a gente finalizar essa série, finalizar o conto quantidades? primeiro que eu acho que a gente não finaliza nada, né? A gente inicia, sempre. Né? O conto com entidades é um início para uma mudança para mais, né? Na nossa realidade, para a gente criar mais possibilidades, né? Olha, tem muita gente pedindo live sobre barras, né? Tem muita gente querendo. Eu acho que a gente tem que começar a falar sobre estratégia e planejamento, que eu acho que é uma coisa muito importante para as mudanças. Assim, tem inúmeras coisas que a gente pode falar a partir de agora. Eu acho que o nosso trabalho quinta-feira continua. A gente só vai perceber aí o que vai ser contribuição para a próxima série, né, de trabalho, de criação. Eu não vou me calar mais. Eu vou falar para o mundo. Eu escolho realmente isso, sabe? Falar sobre é alegria. Eu tenho alegria em fazer isso. Eu não chegava na tela nem não por causa do meu pescoço, por causa do meu rosto, porque eu tinha muito julgamento sobre isso. E assim, é tão libertador quando a gente sai do julgamento de qualquer coisa e a gente é a gente que não tem. Sábado eu tive uma experiência muito, muito interessante sobre o meu corpo e a liberdade de fazer aquilo que eu escolho. E assim, é incrível quando a gente permite o perceber, sabe? E dá linha à nossa imaginação, à nossa criação e atualiza nossas escolhas. Aquilo que você realmente quer fazer e que você se priva porque você se julga, né? E o perceber se vai. Gente, eu estou agradecendo aqui porque Simone caiu de alguma forma, escolheu sumir no final da live. Né? Gratidão por todos vocês aqui. Eu lembro novamente que hoje tem um workshop às 20 horas. Perceber e receber de todos, receber e presentear de todos os seres. Né? Gratidão mais uma vez a todos vocês, a minha equipe que sempre esteve comigo e sempre está criando tudo, embarcando nas minhas loucuras de criação. Né? Então, gratidão. E quinta-feira a gente volta com um novo presente.